falta de coerência, na minha opinião, muito grande, né? Essas últimas declarações aí. Vou falar algo que é muito interno. Quem fala algo que é muito interno esse algo se torna externo, né? Ah, eu sou muito sincero, né? É sincero, é desleal, é traíra, é uma série de coisas com toda certeza. Não adianta ser sincero e ser burro. Foi o que o Rafael Moura fez, na minha opinião. Eu vou me apegar a uma declaração dele. Eu não estou preocupado porque eu não preciso mais disso. E é uma realidade. O jogador de futebol hoje, ele pode chegar e falar aquilo que ele pensa. E o que está acontecendo, tudo que ele falou é verdade. Tudo é verdadeiro. Nada a contestar das declarações do Rafael. E hoje, quem dirige futebol tem que ter muito cuidado, porque o jogador de futebol hoje é até mais rico que muita gente que dirige futebol. Então você dirigir futebol hoje tem que ter muita cautela. Eu recordo há tempos atrás aí que o Paulo Baier fez uma declaração não tão pesada como essa declaração, ou essas declarações do Rafael Moura. Aí o Edmir falou, não, o Paulo Baier tem que se preocupar em jogar futebol e calar o bico dele. O jogador aí, ele fala, é assim? Ele fica acomodado, espera uma brecha para sair. E eu que já acompanho a história do Goiás há muito tempo, talvez você nem tenha nascido ainda, conheça a história do Goiás. Isso não acontecia no Goiás nos bons tempos. Quando o Goiás era bem dirigido, muita coisa acontecia de errada no Goiás e tudo era discutido, resolvido, ali dentro de uma reunião da equipe do Goiás. Não, ele expôs porque, onde que eu comecei, não sei se você entendeu meu raciocínio. Perfeito. Eu começo na declaração dele, eu posso falar porque eu não preciso mais de futebol, porque só faltou falar, hoje eu sou um homem rico, não preciso mais de futebol, então eu vou falar. Porque antigamente o jogador não falava um negócio desse aí, no outro dia estava na rua, perdi o emprego dele. Então, uma coisa no Goiás vem acontecendo há muito tempo. Para ser objetivo, a culpa é de todo mundo, de quem dirige, é culpa do jogador, é culpa de treinador, enfim, lá no Goiás não tem ninguém inocente, todo mundo é culpado. Agora, por que ele não falou, né, das noitadas dele? Por que ele não falou das expulsões infelizes e das agressões, né, da agressão que ele cometeu naquele jogo lá em Salvador? Mas ninguém perguntou para ele, ué. Não, não perguntou. Ele falou de todos os problemas do Goiás. Rafael, o que eu falei? Na minha opinião. Não, eu não estou dizendo que você concorda. Eu não eximi a culpa do Rafael. Eu falei, no Goiás são todos culpados, não tem nenhum inocente. É por isso que o Goiás está nessa situação, porque não tem inocente lá. Eu acho o seguinte, podem ser verdadeiras as declarações dele, e ele falou algumas coisas que a gente já sabia. O relacionamento dele com o Felipe está deteriorado há muito tempo, né? E ele citou justamente o Felipe ali. O Felipe não está fazendo gol, mas poderia se esforçar mais. Quer dizer que o jogador não está nem aí para o Goiás. Eu acho que tudo que ele falou em relação ao jogador, que não acha coisa melhor do que o Goiás, acho que ele jogou na cara do Felipe. Tanto que ele citou o nome dele depois. Acho grave o fato dele dizer que o treinador pensa numa coisa para mudar, a ordem vem lá de cima para ser o contrário. Ou o Jorginho não tem personalidade para dirigir. Ou eu não sei se está acontecendo só com o Jorginho, você já vem de onde, né? Ou então estão errados aqueles que mandam a ordem lá de cima, porque para mandar ordem não precisa de treinador lá embaixo. Podem ser verdadeiras, eu repito, mas inoportunas, acima de tudo, as declarações dele, porque ele colocou definitivamente uma fogueira lá no Goiás e ele vai ter restrições de jogadores, porque lá tem grupo, dizem que ele é muito ligado ao Marcão, mas tem vários jogadores que são contra, até o comportamento deles, que o torcedor manda uma foto, manda um dia, manda falar isso, não vou me ater a esse problema, que isso é problema particular dele, né? Lutando em campo ele está, o Rafael Moura, mas acho que ele vai ficar numa situação complicada até o final desse campeonato, ter 5 jogos aí, com vários jogadores dentro do Goiás. Evandro, aquilo ali é um incêndio que está acontecendo numa mata, aí de repente vem, você pega uma sopradeira no fogo. E botou mais fogo ainda. Foi. A situação do Rafael Moura hoje no Goiás é insustentável. É evidente que é. Se a coisa já estava mais complicada, vai ficar mais complicada ainda. Desculpa a sua vez agora, meu filho. O que é isso, Edson? Você fala, eu escuto e aprendo. Rafael, não dá para imaginar o seguinte. Rafael Moura hoje tem uma situação insustentável dentro do Goiás. Bom informar o torcedor que ele treinou hoje à tarde, normalmente. E até onde a gente saiba, não aconteceu nada demais com ele.
Marcelo Segurado mesmo deu entrevista para o Edson Júnior falando que não tem nada demais, inclusive concordando com algumas coisas que o Rafael Moura disse. Me parece que, e aí eu vou entrar no comentário do Evandro, no destaque inicial, quando ele diz o seguinte: enquanto houver possibilidade, há esperança, e realmente há esperança, e vou entrar no comentário do Edson, para o Goiás não há mais esperança, porque o próprio Goiás não quer, o próprio Goiás jogou a toalha há muito tempo. Me parece que o Rafael Moura dá um adeus, e aí coloca as suas justificativas. Olha, a diretoria jogou a toalha, foi lá e aumentou o ingresso para tirar o torcedor do estádio, para o torcedor não protestar. Todos nós sabemos que a atitude da diretoria do Goiás foi essa. Não existe outra atitude plausível, cabível para esse momento. Ele chegou e falou, então já que a diretoria fez isso, eu estou aqui falando. Tem jogador aqui dentro do Goiás que não joga, tem jogador que já está pensando no próximo clube, tem jogador que não está interessado com o planejamento do Goiás porque diz que tem mercado em outros lugares. A diretoria, o treinador, quer colocar um garoto lá da base para jogar. Alguém de cima veta, não deixa, coloca jogador medalhão que está aqui, que empresários trouxeram para o clube para jogar, então denuncia uma série de interesses que existem no Goiás, e por mais que seja fora de hora, por mais que o Goiás não tenha caído ainda, alguém esse ano precisava falar alguma coisa no Goiás. Eu falei aqui há alguns dias, gente, o Goiás está caindo e ninguém não fala nada. Não tem um dirigente, não tem um jogador, não tem um torcedor que chega e fala, está acontecendo isso no Goiás. Ele chegou e falou, se ele vai ser perseguido, se vai ser o mártir, pelo menos ele teve a humildade de chegar lá e falar o seguinte, olha, está acontecendo isso, isso e isso. E a culpa é minha também. Só que ele não falou. Eu estou jogando mal, ele falou. Ele falou. Lá no site, pratiquemaisportes.com.br, tem a coletiva na íntegra. Ele falou, a culpa é nossa também. De nós jogadores, porque nós estamos lá no campo, sim, nós jogamos. Mas ele falou assim, a culpa é de nós jogadores. Sim, inclusive dele. A culpa dele é muito pequena. Inclusive dele. Por que ele não foi pontual, Daniel, ao falar assim, eu já fui pra noitada várias vezes, isso prejudicou meu futebol, de maneira pontual, sim, como ele falou do Felipe, como ele falou da diretoria. Bom, eu não sei. Por que ele não falou das expulsões infelizes dele, das agressões? Eu não sei se ele foi, você sabe que foi? Sei. Pra noite? Sei. Então você tá fazendo uma denúncia contra ele. Estou fazendo uma denúncia eu não sei se ele foi pra noite. Que é pública. O que eu sei é o seguinte. Tem fotos na internet aí que revelam que ele foi pra noite, que ele fez farra, fez uma série de coisas erradas. O que eu sei é o seguinte. O jogador tem uma folga semanal, como tem todo trabalhador. Ele pode ir pra noite, pode fazer o que ele quiser. O que eu sei é que, errado ou não, e eu não estou isentando o Rafael Moura de culpa, eu estou falando que ele também é um dos culpados pelo rebaixamento do Goiás, que vai acontecer. Errado ou não, finalmente alguém falou alguma coisa no Goiás. Porque agora foi um jogador lá de dentro que falou o seguinte, tem empresário mandando no Goiás. E quando eu falo em empresário, eu não estou falando de empresário, dono de empresa, não. Estou falando de empresário, dono de passe de jogador. Finalmente ele falou o seguinte, tem jogador do Goiás, e ele não falou farra, que não está nem aí pro clube. Falou da divisão do grupo também. Que não está nem aí pro clube. Finalmente alguém chegou e falou o seguinte, o grupo é rachado. Então, o Goiás, perante as denúncias do Rafael Moura, tem que dar uma resposta. Eu não estou pondo credibilidade pro Rafael Moura não, viu? Tudo que ele disse é verdade. A diretoria pode chegar e falar isso é mentira, mas alguém no Goiás tem que falar. Não, urgentemente, alguém precisa falar. Aí eu concordo, mas assim, na minha opinião, ele deveria citar nomes, porque se ele fala do elenco todo, é todo mundo. Ele citou, né? Felipe. Mas ele citou só um. Ele citou só um. Felipe e outros jogadores. Se ele fala, ele deveria, na minha opinião, ele deveria falar. Agora, o que você falou, Rafael, esse negócio de noite, isso é uma bobagem. O que interessa para o torcedor e para o clube é que o jogador faz a diferença. O jogador veste a camisa, ele vai, ele luta, ele que está fazendo faz tanta diferença que o senhor narra futebol há 50 anos, que o senhor tem uma vida correta, o senhor tem uma vida certa. É porque eu não gosto de... O Evandro Gomes é um comentarista consagrado também. Isso faz toda a diferença. Rafael, para o torcedor. Para o torcedor, o Romário era um cara que poderia ser muito melhor. Rafael, o Romário, você conhece o Romário? O Romário saía da boate para ir treinar. Ele admite que se ele treinasse mais, ele seria 3 vezes melhor. Mas ele jogou até os 42 anos, rapaz. Jogou marcando gol. O que interessa pro torcedor... O Ronaldo Fenômeno ontem fez 2 gols. Pois é, então isso não interessa. Se o cara tá tomando pinga, leite, uísque, o que interessa pro torcedor é o Rafael Moura tem um negócio, ele luta.
E ele está fazendo os gols da equipe do Goiás. E tem muito negro com a mão na cintura. Essa é uma realidade. Não estou aqui para defender a declaração dele, não. Acho que isso aí deveria ser recinto fechado lá no Goiás. Você entendeu? Porque tumultuou mais. Mas analisar jogador porque vai numa boate, porque vai... Claro, na minha opinião faz toda a diferença. Assim, só para encerrar esse assunto, é lembrar que o Rafael não tem um currículo muito saudável, não. O último time que ele esteve antes de vir para o Goiás, ele foi afastado. Sim. Ficou sem jogar um tempão no Atlético do Paraná, depois é que veio para cá. Não tem ninguém, eu hora nenhuma estou defendendo o Rafael Moura, nem estou justificando aqui a atitude do Rafael Moura. Eu estou dizendo o seguinte, pelo menos alguém falou algo dentro do Goiás. Sim, e nesse aspecto eu concordo. E eu espero da diretoria do Goiás uma resposta, porque quem falou foi um atleta profissional contratado pelo clube com a camisa do Goiás, numa coletiva de imprensa. Alguém da diretoria tem que se manifestar, tem que dizer, olha, isso é verdade, isso não é. Daqui a alguns dias, quando o Goiás efetivamente cair para a Série B, todo mundo vai chegar e vai falar o seguinte, motivo da queda do Goiás é esse, é aquele, é aquele. O Rafael Moura expôs os dele. Mas nós falávamos de tudo isso aqui. O Goiás agora vai ficar um tempão fora daqui para aliviar essa situação, né? Só volta a jogar em Goiânia no dia 21 contra o Santos, porque agora ele joga contra o Prudente domingo, depois ele joga quinta-feira em Florianópolis contra o Avaí pela Sul-Americana, depois joga no Rio contra o Fluminense. Só dia 21 contra o Santos o Goiás volta a jogar aqui. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta para falar do Vila Nova e para falar também do Atlético, que está também numa situação difícil. Atenção, administradores de condomínios e instituições de ensino que sofrem com inadimplência. Caio César Mota